professor Hamilton aqui, Simplifica Edu. Amiguinho, mini curso de pré-cálculo. Hoje a gente vai falar de números reais, tem um acento aqui, números reais, tá? Bom, a gente já viu o conjunto dos números reais, já sabe que o conjunto dos números reais ele é a união entre dois conjuntos que são disjuntos, né? A gente falou que é a união do conjunto dos números racionais com dos números irracionais, certo? Só que a gente tem que saber aqui, na verdade, como é que se caracteriza o conjunto dos números reais. Basicamente se caracteriza assim, ó. X pertence ao conjunto dos números reais se somente cx ao quadrado é maior do que ou igual a zero. Tranquilo? Então o que é o número real? O número real é aquele número que o quadrado dele é sempre um número positivo ou nulo. Tranquilo? Do contrário, não é um número real. Tá? Então beleza. Agora a gente precisa entender a noção de módulo de um número real. Módulo de um número real é uma das coisas mais importantes que existem, né? Porque é daqui que vem toda a relação entre o que é a álgebra lá dos conjuntos com a geometria, né? Por que existe medida em geometria? Por que existe, né, o trabalho que geometria tem? Né? Por que existe a maioria dos teoremas de geometria relacionados à medição? E o que isso tem a ver com o conjunto dos números reais? Existe uma teoria linda por trás disso, tá? Que é uma teoria que relaciona a partir de isometrias, enfim, de funções. Então, assim, é um negócio que dentro da faculdade de matemática ou até mesmo aí dentro de algum curso de áreas afins, você com certeza vai ter a oportunidade de se deparar e ficar assim, caramba, eu não sabia que isso era feito por esse motivo. Tá? É uma coisa que vale muito a pena você aprender. Claro que não é o objetivo do nosso curso aqui agora, tá? Mas é uma parte que tem muito a ver aí com a construção da geometria. Tudo bem? Não é verdade a construção, mas assim, a finalidade, né, da geometria. Mas enfim, módulo de um número real. O que é o módulo de um número real? O módulo de um número real, por definição, é o seguinte: dada a raiz quadrada de um número real elevado ao quadrado, a gente chama o resultado disso de módulo desse número real, x. Tá? Porque o que a gente aprende, né, de forma muito errada é o seguinte: é que x, por exemplo, 8 elevado ao quadrado, aí você vem aqui, corta o radical com 2 e escreve 8. Tá? Aí se eu te colocasse assim, ó, menos 8 elevado ao quadrado, você viria aqui, cortaria e daria menos 8. E morreu. Né? O problema é que isso está errado. Por quê? Porque menos 8 ao quadrado dá 64. Como é que 64 tem uma raiz quadrada que tem um sinal diferente do radicando? Tá? Você falou? Na definição de radiciação lá, eu falei o seguinte, que o resultado ele tem que ter o mesmo sinal que o radicando. Como esse número aqui não tem o mesmo sinal, isso aqui só pode estar errado. Não é coerente esse resultado. Então, quando a gente tem a raiz quadrada de um número negativo elevado ao quadrado, o resultado tem que ser o módulo desse número aqui. Ah, entendi, o módulo. Então, para que serve o módulo? O módulo é para corrigir aí essa coisa aqui que a gente aprende errado. A gente aprende correndo aí para poder fazer questões, mas na verdade tem que tomar cuidado, porque é uma definição muito precisa por trás, né? Então é uma definição muito precisa por trás. Então, como que seria? A raiz quadrada de menos 8 ao quadrado, na verdade, daria um módulo de menos 8. Então vamos ver aqui como é que ficaria. Daria assim, raiz quadrada de menos 8 ao quadrado. Isso é o módulo de menos 8. Só que aí, ó, na definição de módulo, fica escrito assim, ó, o resultado vai ser o próprio número que está dentro do módulo se esse número for positivo ou zero. E ele vai dar menos o valor que está dentro desse módulo se esse número, né, se o x for menor do que zero. Repara, menos 8 é maior ou menor do que zero? Menor, né? Então o resultado tem que ser o oposto do que está escrito dentro do módulo. Então o oposto de menos 8 é mais 8. Ah, beleza. Então agora está certo. Tranquilo? Agora se eu tivesse a raiz de 5 ao quadrado, daria o módulo de 5. Agora, quando o módulo é de um número positivo, o resultado não é o simétrico do que está escrito no módulo. O resultado é exatamente o que está escrito dentro do módulo. Então aqui, ó, está escrito dentro do módulo, vem para fora, vai dar mais 5. Por quê? Porque ele é positivo. Então, quando a gente tem um número negativo dentro do módulo, a gente toma o simétrico da resposta. Né? Então, o simétrico da resposta não, o simétrico do número que está dentro do módulo. Beleza? Tranquilo? No fim, a operação se resume a escrever um número positivo. Agora, repara, tá com o sinal de mais na frente não significa que é positivo. Porque eu posso escrever um número assim para você, ó, mais A. Mais A é um número positivo? Sei lá, não sei qual é o valor de A. Se A for
menos 1 mais menos 1 vai dar menos 1. Entende? Então, estar com o sinal positivo na frente não necessariamente indica que o número é positivo. Como estar com o sinal negativo também não indica que o número é negativo. Você só sabe isso quando você de fato conhece o número. Por exemplo, menos 8 é um número negativo. Eu sei disso. Por quê? Porque eu conheço menos 8. Agora, menos m, eu não sei se é negativo, porque eu não sei o valor de m. Entendeu? Para que a gente não erre esse tipo de coisa, existe a definição aqui da forma que está escrita aqui. Beleza? Uma outra definição de módulo, tá? É o seguinte, o módulo de número é o máximo entre esse número e menos ele. Ou seja, é o máximo entre o número e o simétrico dele. Quer dizer, qual é o módulo de menos 8? Ué, basta você pensar no menos 8 e no simétrico dele. Quem é o simétrico de menos 8? Não é 8? Então qual é o maior dos números? Menos 8 ou 8? 8. Então o módulo de menos 8 é 8. Então o módulo é o máximo entre um número e o simétrico dele. Isso é muito fácil de você memorizar. Tá bom? Bom, eu vou dar um exemplo aqui que é o seguinte. O módulo de menos 5 dá 5. E o módulo de 5 também dá 5. Tá? Para que existe isso? Bom, existe uma coisa chamada reta real. A reta real é uma reta que tem infinitos pontos, tá? As quais eu posso associar a todos esses pontos letras. Tá bom? E toda vez que eu associar uma letra a um ponto da reta e um ponto da reta a uma letra, tá? Essa relação tem que ser única. Por exemplo, se eu falar para você do ponto A que está sobre o número 5, não existe outra letra que está associada ao número 5 e seja diferente de A. Beleza? Se existir essa outra letra, então com certeza o ponto vai ter dois nomes, né? A, B, C, D, mas é o mesmo ponto. Não vai ter pontos diferentes da reta, tá? Que representam o número 5. É isso que eu estou querendo dizer. Tá bom? Você pode até chamar de vários nomes, mas o ponto vai estar associado sempre ao mesmo lugar. Tá bom? Então o que acontece? Na reta real, você tem infinitos pontos, nos quais você, a cada ponto, associa um número. Tudo bem? Bom, e a gente toma como origem, né, como referência, aqui, o zero, tá bom? E o que é o módulo? O módulo é a distância do número que você pegou até esse zero. Então, a distância de 5 até 0 é 5. Tá? A distância de menos 5 até 0 também é 5. Repare, então, que o módulo ele surge para representar uma distância. E é exatamente isso que você estuda um pouquinho mais à frente. Quando você estuda lá espaços métricos, você define o que é uma métrica. O que é uma métrica? É um módulo de uma diferençazinha lá. Aquilo ali é o que constrói a distância, o comprimento, a medida, tá? Euclidiana. Tá? Então, o módulo ele surge geometricamente, ele surge para resolver um problema, né, de associar os números reais a um ente geométrico, que no caso aqui é a reta. Tá bom? E isso é muito importante para medir, tá bom? Claro que a gente não vai entrar nesse assunto aqui agora, estou falando de maneira bem superficial, pouco rigorosa, para você ter uma noção de para que existe isso. O módulo ele existe para a gente medir, tá bom? E isso é muito legal, por quê? Porque o conjunto dos números reais ele tem uma coisa chamada ordem, tá? Ele é um conjunto ordenado. Significa que você consegue identificar quem é o maior e quem é o menor, tá bom? Então você consegue, por exemplo, comparar esses números através dessas distâncias que eles apresentam até o número zero na reta numérica. Isso dá uma noção de medida para vocês, de comparação entre os números. Repara que a distância de 5 até 0 é maior do que a distância de 3 até 0. Então você consegue medir uma distância de 3 e uma distância de 5 e saber qual é a maior e qual é a menor. Tá? Para fins práticos de resolução de questão, isso ainda não é muito relevante. Mas lá na frente, quando você tiver que tratar de outras coisas, esse tipo de informação que eu estou te dando vai fazer uma diferença, tudo bem? Agora a gente está se preocupando em falar com um pouco rigor, aprender coisas de forma mais superficial, tudo bem? Mas lá na frente, isso aqui vai ser muito importante, legal? Beleza. Intervalos, amiguinhos. Intervalo nada mais é do que um conjunto que tem infinitos elementos, tá? Claro, quando eu estou falando do intervalo nos números reais. Quando eu estou em um intervalo que está no conjunto dos números naturais, por exemplo, eu consigo ter finitos elementos nesse conjunto. Tá? Por exemplo, o que é um intervalo dos números naturais entre 3 e 5? São os números 4 e mais nenhum. Certo? Então é um conjunto unitário. Tá? Mas aqui, nesses intervalos, a gente vai tratar desses intervalos em R. Sumiu! Tudo bem? Então, isso aqui é um intervalo dos números que são menores do que B e maiores do que A, podendo ser A e B.
Tá? A gente representa esse intervalo na notação de conjunto assim, tá? Não na notação de conjunto, mas numa outra notação. Assim a gente está escrevendo de uma forma que a gente está escrevendo utilizando as chaves. As chaves não, os colchetes. Tá bom? Os intervalos normalmente são representados com colchetes ou com parênteses. Tudo bem? Quando a gente usa parênteses para representar o intervalo, normalmente a gente está dizendo que aquele número que está próximo àquele parêntese não está sendo contado naquele intervalo. Então, por exemplo, se eu quiser colocar assim, ó, o intervalo de 2 até 5, tudo bem? Então, eu estou contando todos os números que estão entre 2 e 5, tá? Eu estou representando todos os números que estão entre 2 e 5, tais que eu não possa tomar como um elemento desse intervalo o número 2. Tá vendo? Está aberto aqui, ó. Tá? Quando está nessa posição com a abinha do colchete representada na direção da letra, significa que aqui está fechado, ou seja, eu conto o elemento A no meu intervalo, eu pinto a bolinha, tá vendo? E quando ele está para o outro lado, eu não conto A, aí a bolinha fica aberta, significa que o A não está aqui. Significa, por exemplo, que se o 2 fosse o A, o 2 não seria contado nesse intervalo, enquanto que o 5 seria contado, porque a abinha está na direção do B. Tá vendo? Tá? E aqui está a bolinha fechada. Perfeito? Aqui a gente pinta no meio desses dois números aqui para a gente dizer onde é que está, de fato, os nossos números. Tá? Existe uma infinidade de números ali. A gente não consegue listar números reais. Tá? Existem infinitos números reais ali. Quer dizer, quantos números reais existem de 0 a 1? No intervalo aberto de 0 a 1? Infinitos. A gente não consegue listar. O que a gente consegue listar é se a gente começar a restringir o conjunto. Né? Quantos números entre A e B aqui são naturais? Aí, por exemplo, quantos números naturais existem de 2 a 5? Você consegue ter uma noção. Agora, aqui não tem infinitos números. Perfeito? Bom, então, aqui é um intervalo fechado. Aqui é um intervalo que é fechado numa extremidade e aberto na outra. Tá? Aqui é um intervalo aberto, né? Totalmente aberto. Você tem aberto no A e aberto no B. Você conta todos os números que estão entre os dois números de extremidade, mas não conta esses dois números, 2 e 5, por exemplo. Tá? E aqui você tem o aberto no B, mas está fechado no A. Então seria assim. Tá? Você tem aqui o número 2 sendo contado no intervalo e o número 5 não sendo contado. Tá? Beleza? Tranquilo? Bom, show. Quando eu estou aberto nos dois aqui, ó, eu posso representar com parêntese. Tem livros que misturam o uso de colchete com o uso de parêntese. Então ele fecha aqui e abre lá, só que na hora de abrir ele escreve com parêntese de um lado, do outro não. Isso vai muito do livro que você está lendo, tá? Eu prefiro usar ou só colchetes ou só parênteses, tá? Eu prefiro não ficar misturando muito, tudo bem? Bom, quando a gente tem o infinito ou o menos infinito, quero dizer com mais infinito e menos infinito. Na reta numérica, aqui na verdade na reta real, quando você tem, né, todo esse comprimento até o infinito lá, você chama de mais infinito, porque ele está para a direita. Como ele está à direita de zero, você está tomando números positivos, então se representa como mais infinito. Tá? Essa ideia de ir, né, ad eterno para a direita na reta real. E quando você faz o caminho oposto, ou seja, ir ad eterno para a esquerda do número zero, você representa com menos infinito essa ideia. Tudo bem? E no mais infinito e no menos infinito, a gente sempre usa a simbologia do aberto, tá bom? Mas no A, que é um númerozinho, você pode botar fechado, tudo bem? Se você quiser incluir ele no seu intervalo. Hamilton, não quero incluir. Tudo bem, você pode deixar ele aberto, tá? Vem aqui e abre a bolinha aqui, pronto. Beleza? Isso aí fica a seu critério, tá? O que não pode é fechar no infinito e no menos infinito. Mais infinito e menos infinito nunca fica fechado. Tá beleza? Tranquilo? Bom, então beleza. Agora que você entendeu isso, você consegue entender como são as formas de solucionar inequações, né? A gente vai falar bastante de inequações, não só nessa aula, mas para frente aí no nosso programa, porque inequação é um tema que serve muito para discutir, tá? Situações matemáticas. O que é uma inequação? Vou apresentar para você, na verdade, o primeiro tipo de inequação que a gente estuda, que é a inequação do primeiro grau. Bom, basta você ter um polinômio do primeiro grau, ou seja, A e B são números reais, tá? E X é um valor que você ainda não conhece. Tudo bem? Toda vez que A, esse tipo de estrutura,
e ele é menor do que ou igual, maior do que ou igual a zero, você tem uma inequação, tá, do primeiro grau. Então, por exemplo, 2x mais 7 menor que zero, beleza? Isso é uma inequação do primeiro grau. 2x mais 7 menor do que ou igual a zero, isso é uma inequação do primeiro grau. 7x menos 5 maior do que zero, isso é uma inequação do primeiro grau. Menos 19x mais 8 maior do que ou igual a zero, isso é uma inequação do primeiro grau, beleza? Bom, Newton, mas aqui no exemplo você colocou, na verdade, dois polinômios do primeiro grau, né, e um sinal de desigualdade entre eles. Bom, mas eu posso fazer esse tipo de estrutura caminhar para ser algo dentro dessas quatro estruturas básicas aqui que eu acabei de te apresentar, tudo bem? E é isso que a gente faz para poder resolver uma inequação, tá bom? Do primeiro grau, tá? Eu vou partir do princípio aqui que a gente quer buscar soluções no conjunto dos números reais, tá? Então, em R, vamos resolver essas inequações. Resolver essa primeira inequação aqui é o seguinte: 3x menos 5x mais 2 mais 17 menos 0. Ou seja, eu excluí dos dois membros aqui da minha desigualdade o termo menos 5x e incluí dos dois termos aqui da minha desigualdade, os dois membros da desigualdade, o número mais 17, né? Então, eu coloquei lá dessa forma. Cheguei aqui nessa estrutura, beleza? Então, agora eu vou ter menos 2x mais 19 menor do que 0. Tranquilo? Perfeito? Bom, o que eu posso fazer? Bom, eu posso ou colocar o menos 2x, tá, de uma forma que ele fique positivo, ou seja, colocando ele lá para o outro membro da desigualdade, ou multiplicar toda a minha desigualdade por menos 1 e alterar o sinal da desigualdade. Toda vez que a gente multiplica, tá, por menos 1, o valor de todos os membros ali da nossa, de todos os termos da nossa desigualdade, você inverte o sinal da desigualdade. Então, o que era menor ou igual ou menor vira maior ou igual ou maior. Tudo bem? Eu não quero fazer isso agora. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou adicionar dos dois lados, menos 2x, eu vou adicionar mais 2x. Vai ficar o seguinte: 19 menor do que 2x. Tá bom? Portanto, se eu dividir ambos os membros aqui por 2, tá? Porque eu sempre, numa desigualdade, eu posso dividir os dois membros da desigualdade por um número positivo. Tudo bem? Eu sempre posso fazer isso. Então, eu vou ficar com 19 dividido por 2 menor do que x. Significa que 8,5, né? 8,5, não 9,5, vai ser menor do que x. Então, o resultado disso aqui em R é x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 9,5. Esse é o conjunto de solução, tá, da nossa desigualdade aqui, da nossa inequação do primeiro grau. Repara que eu escrevi x maior do que 9,5, porque se 9,5 é menor do que x, significa que x é maior do que 9,5. Tá? Bom, e aqui, ó, na última linha, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar 3 menos 12x mais 17x menos 9 maior do que ou igual a 0. Tranquilo? Ou seja, eu adiciono 17x nos dois membros e excluo 9 dos dois membros. Em termos práticos, é passar para cá e trocar o sinal. Isso é incorreto, mas o resultado prático é o mesmo. Tudo bem? Bom, menos 12x mais 17x dá 5x. E 3 menos 9 dá menos 6. Isso maior do que ou igual a 0. Bom, então como resolver isso? Bom, eu vou colocar... A minha tendência é sempre isolar o termo que está com x de forma que ele fique com um sinal positivo. Você vê que eu fico fugindo o tempo inteiro do 2x ficar negativo aqui. Eu coloco ele no outro lado para ele ficar positivo. Aqui, como o 5x já estava positivo, eu não vou mexer nele. Eu vou isolar o outro número lá do outro lado. É só passar para lá e trocar o sinal. Tudo bem? Claro, passar para lá e trocar o sinal é incorreto. O certo seria adicionar 6 nos dois membros da desigualdade. Tá? Mas o exemplo prático final é que o número passa para o outro lado trocando o sinal. Tá? Apesar de esse tipo de operação não existir em matemática. Tudo bem? Bom, agora eu vou dividir ambos os membros da desigualdade por 5. E aí eu vou ficar com 6 dividido por 5 do outro lado. Porque aqui 5x dividido por 5 dá x. Então x é um número maior do que ou igual a 6 sobre 5, que é 1,2. Né? Então,
1,2. Ou seja, o conjunto de solução dessa equação aqui, no conjunto dos números reais, vai ser x pertencente aos reais, tal que x seja maior do que ou igual a 1,2. Perfeito? Bom, a gente vai terminar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar falando de inequação de segundo grau, a gente vai falar de inequação produto, quociente, vai falar sobre o que isso tem a ver, tá, com os próximos temas que a gente tem aí pela frente no nosso curso de pré-cálculo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, senta o dedo no botão de compartilhar esse vídeo, curte, interage com a gente aqui nos comentários. Eu estou aqui esperando para poder falar com vocês. Rumo ao sucesso. Até a próxima.